Vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Ô meus amigos, nós estamos agora iniciando o terceiro culto de hoje e hoje eu vou terminar um estudo que eu estou fazendo sobre o Evangelho. O Evangelho significa a boa notícia de Jesus. Algumas pessoas falam que é a religião dos crentes. O crente não tem religião, o crente é um praticante da palavra. Ele tem aquele amor por Jesus, ele tem os mandamentos, os guarda, e muitas vezes o mandamento não é negativo, não faça isso, mas faça. Aqui fazer o que então? Resistir ao diabo, orar um pelos outros e outros mandamentos que tem a Bíblia Sagrada e que Deus mostra para você na palavra e você entende. Olha, Deus está falando comigo através desse mandamento. Eu vou ser uma pessoa vitoriosa e vai se você simplesmente não se arredar da palavra de Deus. Continue firme nela, crendo, sendo abençoado, que Deus vai fazer coisa grande na sua vida, e está fazendo. Cada culto aqui, nós estamos hoje recebendo telefonemas de toda parte do país, as pessoas contando de bênção. Por exemplo, alguns só, porque senão eu vou tomar todo o meu tempo aqui agora. Essa aqui veio de São Paulo, Elina, estava com dificuldades para respirar e também com dores pelo corpo, participando das orações, tomando água, melhorou. André Monte, veio pelo YouTube, declara que está liberto do bruxismo. Quem não sabe, bruxismo é aquele negócio que tem pessoa que dorme, e você dorme do lado, você não aguenta dormir, quer ficar... Quer dizer, passando um dente no outro. O que mais? Elis dos Santos. O filho estava envolvido com as drogas, passou por clínica de recuperação e não teve resultado bom. Sempre acompanhando os programas pelo YouTube, colocando uma peça de roupa do filho para ser consagrada, hoje ele está liberto. A Márcia Costa vem de Mar de Espanha e Minas Gerais. Fez uma mamografia e foi diagnosticado com microcalcificação grau 4, que indica alta suspeita de câncer de mama. Sempre determinando a cura através dos cultos na RIT, passou por uma cirurgia e foi contrastado que ela não precisaria de tratamento, pois o problema estava resolvido. E outras pessoas, como a Érica do Jardim Imperador, estava angustiada, agora está bem. Lá de Santa Catarina, a Jaqueline estava com dor no corpo todo, após a oração, sentiu um refrigério, está bem. Deus abençoe. E tem mais testemunho aqui, mas não dá para falar todos, em nome de Cristo. E nós vamos agora ver o Evangelho de Lucas, capítulo 20, que nós estamos encerrando hoje aqui esse estudo sobre o Evangelho, mas ainda é muito pouco, ainda falta falar dos milagres, não sei quando eu voltarei a falar, e cada semana Deus está dando um ou dois estudos para nós. Aqui ele diz o seguinte, capítulo 20, versículo 1, e aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes com os anciãos. Jesus estava anunciando o Evangelho. Tempo que você vê na Bíblia, Jesus anunciando o Evangelho, a palavra vai falar que aconteciam curas, libertações. E acontece hoje. Aqui, por exemplo, nesses dias, a maioria aqui já é povo da igreja, está abençoado, mas sempre tem um ou outro que está precisando de algum recurso. E quando essa pessoa escuta o Evangelho, a fé vem. O pastor ora e essa pessoa crê e Deus abençoa. E grandes bênçãos nós temos visto agora aqui e Deus abençoa. Eu fui a Manaus e procurei um cabo lá que um tempo falou comigo, missionário, estou casada há tanto tempo, a patroa não engravida. Aí eu falei assim, então vamos orar agora, então já chegou o tempo, né? Aí oramos ali, invocamos a Deus e um tempo depois eu cheguei lá, acho que 1 ano ou 2 depois, missionário, minha mulher está com filho e a culpa é sua. Eu falei, peraí, explique-se direitinho aí. Tudo que eu fiz foi fazer oração. Não, é isso mesmo que eu quero dizer.
Foi Sororás, não é que ela engravidou e já teve o neném? Foi graças a Deus. Eu fui lá agora, não vi o cabo. Talvez passou a ser sargento ou tenente, esqueceu do missionário. Porque sempre que a gente ia para lá, a gente ia correr nos parques lá, ele ia junto, era uma festa, depois do culto a gente ia para lá e fazia a festa nossa, particular. Aí o que disseram os sacerdotes a Jesus? Chegaram enfrentando Jesus e falaram-lhe dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou o que é que te deu essa autoridade? Eles queriam pegar Jesus e proibir Jesus ficar falando do Evangelho. Essas coisas significam as boas notícias. Olha, eu vim para desfazer toda a obra do diabo. E se você, Jesus falando para ele, se você tem alguma obra de diabo, eu vou orar agora e vai acontecer. E orava e acontecia. Aí os sacerdotes vieram bravos, desse jeito isso não está correto, que ele nem foi buscar a orientação de nós. Você imagine o Deus eterno, que Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, e buscar a autorização de um que diz ser sacerdote dele, e que talvez não tenha nem amor pelas pessoas, mas porque naquele tempo passava de pai para filho, é da família sacerdotal, e ungiam. Muitos séculos atrás, teve um sacerdote que foi aquele que falou com Ana, que expulsou ela da igreja, dizendo que ela estava bêbada. Ela disse: não, sacerdote, não faça isso, é a minha luta do coração, porque eu quero ser mãe. O marido dela tinha duas esposas, ela era estéril e a outra já tinha uma porção de filhos já. E a outra ficava de gozação com ela. E ela então clamou a Deus ali, e Deus deu a coisa. Esse sacerdote tinha 2 filhos que estavam fazendo coisa errada no sacerdócio, e eles morreram. E quando veio a notícia que eles morreram e que a arca do Senhor fora tomada, esse sacerdote deu um salto para trás, quebrou o pescoço e morreu. Estava com 98 anos, não era garoto saltando para trás, pode quebrar o pescoço, imagina um sacerdote. Mas que Deus tinha falado, porque ela tinha tido um neném, tinha trazido para a igreja, passaram-se anos. E o rapaz já era um rapazinho, mas já estava fazendo um trabalho de sacerdote. E todo mundo via que a unção estava sobre ele. E graças a Deus que hoje o ministério deve ser daqueles que Deus chama, prova, prepara, e não assim uma coisa de família. Lá em casa nasceram 5. Se tiver unção, eu teria o maior prazer de tê-los na igreja para serem pregadores. Mas se não tiver, por que eu vou colocar para o povo sofrer se eles não têm unção, a consagração, aquele trabalho antes de chegar no púlpito que todo pastor deve ter, de buscar Deus, falar com Deus, pedir a orientação do que deve fazer, e Deus falaria com eles. Aí chegaram querendo dizer para Jesus que iam proibir. Mas o Senhor é sábio, irmão. Ninguém coloca Jesus assim como diz, numa sinuca hoje, quer dizer, não tem saída para ele, mas tem, para Jesus tem. Aí o que aconteceu aqui? Ou quem te deu essa autoridade? Jesus devia ter sorrido por ele, mas ele sabe que faz melhor. E respondendo disse-lhes: também vos farei uma pergunta, dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí pôs ele na verdadeira sinuca, eles se reuniram lá e coçaram a cabeça e disseram assim, e eles arrazoavam entre si, que agora o que a gente vai fazer? Essa pergunta é séria. Dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? Deveriam ter crido nele, se não aceitaram ele. E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Aí na maior cara de pau, e Jesus conhece o pensamento de todo mundo, chegaram e responderam que não sabiam de onde era. Aí Jesus disse assim, tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Vocês estão de brincadeirinha? Então vou ficar com brincadeirinha aí, eu não vou dizer. Pô, mas eles sabiam que era de Deus. E por que eles não falaram que o João era? Eles perderam muito, irmãos. Quantos sacerdotes desses não vão ser salvos no dia do juízo? Não, missionário, eram sacerdotes. Leia João capítulo 3, versículo 3 e 5. Só quem nasce de novo da palavra de Deus, do Espírito
Santo é que vai entrar no reino dos céus, pessoal. Isso é coisa séria. Se você tem um familiar que é muito boa gente ou má gente, não importa o que seja, se ele não nascer de novo, mesmo sendo boa gente, não vai entrar no reino dos céus. Não tem jeito. Se você ainda não provou o novo nascimento, comece a orar. Deus, fala comigo que novo nascimento é esse. Eu vou ter que morrer para entrar na barriga da minha mãe? Minha mãe já foi, minha mãe já não tem mais condição. Não é nada disso, é uma obra espiritual que Deus vai fazer no seu espírito. O nosso espírito ficou separado de Deus quando Adão pecou. Morreu para com Deus. E o Adão continuou vivo, mas o espírito dele estava morto. Nós nascemos com o espírito morto, nós temos que ouvir o Evangelho. E não é difícil não, porque quando Deus fez o homem, planejou o homem, antes de começar a criação de todas as coisas, olha quanto tempo passou isso. Alguém me perguntou uma vez, mas missionário, é num dia só que Deus fez isso, em 6 dias? Eu falei assim, olha, um dia para Deus é como 1000 anos. Eu penso que aquilo que a ciência diz, que houve a área primária, secundária, terciária, é verdade. Um dia para Deus é um dia dele. Significa para nós 1000 anos pelo menos. Então, aí aconteceu aquilo naquela época. Antes de começar essas eras, a primária, ainda nem estava falando que haveria isso, Deus já fez o homem, o planejamento de como ele seria, o que aconteceria, e tudo isso, e Deus imprimiu no espírito do homem a sua palavra. Pecou, ficou sem a luz você não lê nada, você nem pensa que tem. No entanto, quando a pessoa vem na igreja, ou num encontro, que nós já tivemos um encontro aqui de centenas de milhares de pessoas, e ela está lá no meio daquele povo, e ouve a palavra, e a palavra bate no coração, diz, mas já conhecia essa palavra? Não conhecia, é que está dentro dela, e Deus tocou aquela promessa dela, ela deve segurar aquela promessa e crer, porque por ela vai ser abençoada. Então nessa hora, ela pensa que já conhecia, não conhecia, e ela toma a decisão é do coração, depois ela tem que externar. Senhor Deus, eu aceito Jesus como Salvador, eu agora estou sendo mudado, o Senhor iluminou o meu coração. O que Deus faz com o espírito do homem que está separado dele, está morto? Ele cura? Não. Ele melhora? Não. Ele recria, ele refaz de novo, no abrir e fechar de olhos. E faz aonde? O primeiro espírito nosso, nós ganhamos quando houve a eclusão lá no ventre materno, e começou a gestação nossa. Então nós estávamos ali, para uma coisinha pequenininha. Essa semana, aquela que eu falei aqui, mandou para mim uma foto do neném dela com 2 centímetros e 4 milímetros. E o bonito é que já a ultrassonografia agora já pegou os pezinhos fazendo assim, ó. Poxa vida, com 6 semanas, eu falei, que coisa linda. E ele esticando a perninha, esticando para cá, já um trocinho assim de 2 centímetros e 4 milímetros. Como é que Deus é perfeito? Você vê que é a perna, e viu o bracinho também, levantou o bracinho assim também. Estou acordando agora. E um dia vai nascer e vai ser uma bênção. Deus faz tudo isso e a pessoa sabe que é Deus que fez. Aí Jesus então está nos ensinando que hoje é dia da sua bênção. Missionário, eu não tenho neném, então tá bom, eu vou orar, depois o pastor Jaime vai orar e você crê que Deus vai dar para você. E quanto está tendo dela foi questão de semana seguinte. Ela pediu para orar porque ela queria ter neném quando tivesse, porque a gestação passada, o útero dela estava no meio aqui, não aqui na frente. Estava entre os órgãos aqui e a coluna, e missionário doía muito, que ele foi crescendo, um negócio sério, e apertando. Então vamos pedir a Jesus para colocar. Mas na hora que eu estava pedindo para colocar, eu falei assim, Jesus, se está na hora já, dá o menino que ela precisa. Depois, mas eu não quero agora. Eu falei, não, já foi, irmão, você não falou nada, agora considere. E foi, irmãos, e graças a Deus. Agora esse dia ela falou para o marido, tem 3 dias que a minha visita não vem. Estava na farmácia, vamos comprar um testezinho? Deu. Aí foi no médico, então vamos fazer o de sangue, fazer a ultrassonografia. Já estava com 5 semanas, já está com 7 agora. Daqui um dia está um neném. Isso passa rápido. E tem gente aqui que já está com 5 meses também, nem parece, né? Tem uma pessoa que não parece. A Madalena ficava assim, ó.
Não sei porquê. Parecia que tinha meia dúzia, ficava até feliz, mas só saía um. Eu não olhei para lado nenhum, tá, pessoal? Olhei para o céu só agora. Romanos 15, 29. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Você veio para a igreja para buscar bênção, eu estou aqui com a plenitude, pastor já me está, nós vamos orar por você agora, você crê. Aí ele fez um pedido ali: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, maiúsculo Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja aliado dos rebeldes que estão na Judeia, e que essa minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Que você aconteça de você chegar na sua casa hoje com alegria. Fica de pé, que eu vou orar agora, o pastor Jaime vai orar, ele já vem, aí eu sigo o meu caminho e vai ser coisa linda em nome de Jesus. Curva a cabeça e fecha os olhos. É agora. Eu quero todo mundo já começando a orar a Deus agora. Pai, nós estamos na Tua presença neste momento para tomar posse da bênção, Deus, para mandar o mal embora, para fazer esse sofrimento sair agora. Esse espírito de doença, de dor, ele vai embora. E Deus, é com alegria que essa pessoa vai sair da igreja agora. Nós amarramos todo o mal que está nessa vida e nós ordenamos agora, a hora é séria agora, é no nome de Jesus de Nazaré. Na autoridade deste nome, é no poder que é neste nome que o mal cai por terra, que o mal não resiste. O poder de Deus vem sobre esta pessoa. Deus, o mal pode estar em qualquer parte, do alto da cabeça à planta dos pés, e nós oramos pela mulher que não consegue engravidar, o homem que não consegue engravidar a esposa. Meu Deus, aqui engravida, mas perde, mas agora essa história está sendo mudada. O Senhor é Deus de maravilhas, a obra que o Senhor começou, o Senhor é poderoso para terminar. Vem, poderoso Senhor, vem manifestando o teu poder. Essa pessoa que está com mal-estar, Deus, que está com uma tontura, está com enjoo, o estômago embrulhado, dor no estômago, dor no peito, Deus, sentindo algo estranho, mostra-te para eles agora com o teu poder. Mostra-te, Senhor. Eu levanto a minha voz na autoridade, eu levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu digo: o mal vai embora, eu digo: a dor vai embora, eu digo: ao câncer vai embora, ao tumor que saia, um tumor cancerígeno, um tumor incurável, um câncer agressivo, um câncer raro, sai deste corpo agora. Nós mandamos, nós exigimos, essa herança genética não vai prosperar no corpo desta pessoa. Essa herança genética cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Este problema emocional chamado de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, inquietação na alma, agitação na alma, conflito na alma, sai agora. É até um pensamento de morte, é um pensamento de suicídio, é um pensamento confuso. Sai agora, em nome de Jesus. Nós dizemos agora: não pode ficar a dormência nos braços, a dormência nas pernas, ou essa dor na coluna forte, dor nos braços, dores nas pernas, lá no calcanhar, lá na planta dos pés, esse joelho fique curado agora, seja desinchado pelo poder de Deus. Todo mal, isso vem nessa fé, vem nessa autoridade. Eu falo ao inchaço na próstata desse homem, que sai agora. Isso aí, hiperplasia benigna, sai agora. Seja um tumor maligno, vai embora também. Isso, não temas, o Senhor é contigo, o Senhor é a tua força para mudar a sua história agora, para reverter esse quadro. Poder de Deus passe e todo mal sai, vai embora agora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Eu quero você louvando a Deus, adorando a Deus. Eu quero você chegando perto dele agora. Creia, meu irmão, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições daqueles que buscam ao Senhor, mas o Senhor está contigo, o Senhor é a tua força. Eu quero ouvir você dando glória a Deus. Aleluia, aleluia. Salamacanturiandala. Vem uma força te levantando agora.
Vem uma força de Deus para te renovar nessa hora. Vem, Senhor, com teu poder sobre a igreja, sobre a pessoa de casa agora, onde ela estiver. Deus, há uma unção de poder sobre nós, e nós cremos, Senhor, e nós acreditamos. Não importam quantas aflições eu tenha que passar, mesmo que eu não encontre forças para continuar, o meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção, seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Levante suas mãos. Mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. Mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. Pai, nós olhamos para o Senhor, e nos alegramos na Tua presença, nos fortalecemos no Senhor e na força do Seu poder. Aleluia. Levante as mãos e diga: obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Alguém estava sentindo um mal-estar? Pastor Jaime, eu estava com uma tontura. Alguém estava sentindo isso? Um brulho no estômago, dor no estômago, ou uma dor no peito, um mal-estar, e saiu. Pastor, saiu com um peso em cima de mim. Você tem que dar o testemunho para a glória de Deus. Quem estava sentindo uma tontura, um mal-estar, que saiu agora? Levante a mão. Dê o testemunho, que é importante você contar.